Bíblia que chamamos de Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe do reino da terra, aquele que nos amou, e o seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Oremos a Deus, início de campanha, que tem como tema os mistérios dos últimos dias. E nós passaremos aqui 4 quinta-feiras estudando a revelação desse mistério. E você não falte, porque é uma série. E você que nos assiste, você está também convidado a não perder. E nós estamos aqui no Morro da Liberdade. Nossa localização está no vídeo. Você é nosso convidado especial. Vamos orar, igreja, clamando a Deus que nessa noite o Senhor possa fazer grandes maravilhas no nosso meio. E se você veio buscar algo da parte de Deus, revelação da parte de Deus, você que veio buscar cura, libertação, você que veio com propósito nessa noite, eu quero te dizer que o Senhor está aqui e Ele vai responder, Ele vai ouvir a tua oração. E se você crer, nós vamos orar neste momento. Deus, muito obrigada, Senhor, porque chegamos aqui. Aqui está a tua igreja, Senhor, adornada, preparada, Senhor, para te louvar e agradecer o teu nome. Senhor, nós te pedimos agora uma proteção, que haja, Senhor Deus, uma revelação, um livramento. Deus, que o Senhor nos guarde, guarde a nossa mente, o nosso coração, contra tudo aquilo, Senhor, que vem contrário. Deus, mostra para o teu povo, aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa revelar o oculto e o profundo para o teu povo. Aquele que veio buscar algo da tua parte, que seja, Senhor, revelado, que seja aberto os seus olhos, o seu entendimento para as coisas que virão. Senhor, nós te pedimos, tu és bem-vindo a este lugar, tu és bem-vindo, Espírito Santo, faz parte conosco nesse culto. Abençoa teu povo em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, e vamos adorar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso fôlego. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus de glória. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja do nosso Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Essa noite nós vamos ofertar. Queria que todos ficassem de pé essa noite. Continuar glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor essa noite? Quero ver o glória a Deus bem alto da igreja, a igreja tão calada. Aleluia. De sangue com fogo, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta tocar. Um grande meteoro vai cair no mar, e na segunda vez que a trombeta tocar, levando a terça parte à destruição. Não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas, envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. O meu Jesus voltará.
Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, mais uma vez, uma grande alegria eu poder estar trazendo a palavra de Deus nesta tribuna, e desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade. Também agradecer ao nosso pastor Eudimar, o pastor aqui da nossa área 100, e também a pastora Dorinha, que é a pastora aqui da congregação local, e a todos os irmãos que puderam estar aqui nesta noite e aqueles que vão estar nas demais quinta-feira. Hoje estamos dando início a esse trabalho que é, eu creio, esperado por muitos, porque nós temos adquirido testemunhos como esse que foi contado pela nossa irmã aqui, de que Deus é fiel, de que Deus ele responde a oração, a entrega, a dedicação, a piedade, a fervorosidade, a credibilidade, a fé. Então nós vimos que Deus ele é um Deus de resposta, e parece assim que campanha, eu sempre na minha vida toda de cristão, parece que campanha assim, não que seja diferente de outros cultos, não. Parece que campanha tem algo a mais, que parece que até Deus gosta quando os crentes se reúnem para a campanha, para poder ali de uma forma fervorosa entregar a sua dedicação, a sua oração, a sua petição, a sua intercessão. E eu quero dizer com isso que, para nós estarmos aqui nesta noite, realizando esse trabalho, eu sei que dentre outros que aconteceram, também a semana passada foi aqui uma semana de oração e de jejum. Foram começando na segunda-feira, foi até domingo agora, à tarde, no período sempre das 17 horas, a igreja reunida aqui em jejum e oração. Então, não tenha dúvida de que haverá resultados. Haverá resultados, porque a igreja orou, pagou um preço para que você nesta noite estivesse aqui e pudesse receber aquilo que Deus tem para dar a você nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus. Essa é a minha consideração nesta noite, amém? Eu quero dizer que este tema aqui principal, esse tema principal de 4 quintas-feiras, os mistérios dos últimos tempos, ele é um tema escatológico. Eu peço à igreja que sente, meu Deus do céu, mantive a igreja em pé, Jesus. Sente-se aí, meu irmão. Meu irmão Paulo disse, ufa, né, irmão Paulo? Graças a Deus, né? Esse tema, irmão, ele é um tema de cunho escatológico. Então, logo, não tem como não ter que explicar esse título, não somente, mas esse tema, porque você sabe muito bem que a escatologia é uma matéria da teologia em que muitas igrejas elas têm uma tese, um pensamento, uma linha de pensamento diferente quando se trata do milênio, quando se trata da tribulação. A gente sabe muito bem isso, mas a gente não vai se ater a isso nesta noite, pois eu tenho um tema específico para trazer à igreja nesta noite, nesse lugar. Mas é claro, não deixando os irmãos sem poder entender um pouco mais sobre essa questão, sobre esse tema que vai ser desenvolvido ao longo dessas quintas-feiras, e poder aqui, em um breve resumo, aqui no início dessa introdução, aproveitar para aqueles que aqui estão, talvez novo na fé, talvez de outra denominação, ou talvez, quem sabe, você nunca ouviu falar sobre essa palavra, esse tema, não este tema, mas um tema escatológico, amém? A palavra escatologia, irmão, ela vem do grego, que é echatos ou ekatos, que significa último, e a palavra logia, que vai juntar escato e logia, vem também do grego, que significa estudo. Então, logo, a palavra escatologia é estudo das últimas coisas, e a teologia das últimas coisas, que fala do fim dos tempos. Sempre essa matéria, esses temas, ele vai falar sobre os finais dos tempos, e ela investiga o destino final da humanidade. Essa matéria sempre vai trazer um bojo, um leque de informações
informações referente aos últimos tempos. E eu quero dizer com isso já, que é claro que é inevitável não poder deixar para a igreja nesta noite, de que hoje nós sabemos muito bem que é o que mais está sendo falado na mídia. Nós estamos aqui, daqui a pouco você vai para sua casa, e quando você tentar rodar lá os vários vídeos e comentários do teu celular, seja no Face, seja no Instagram, você vai começar a perceber que dentre esses vídeos que vão aparecer, sempre vai aparecer um vídeo relacionado a alguma coisa, algum acontecimento que está ocorrendo nesse exato momento em alguma parte do mundo. E você começa a parar e olhar e fazer aquela autoanálise na sua mente, de escola bíblica dominical, de culto de doutrina, e vai chegar a conclusões. Acaba se dizendo de que de fato Jesus está às portas. E é por isso que este tema, ele fala justamente sobre essa questão, aborda essa questão, amém? E esse estudo, ele é tradicionalmente, irmãos, dividido em duas grandes vertentes, que é a escatologia individual e também a escatologia geral. Ela é dividida dessa forma na matéria da escatologia: escatologia individual e escatologia geral. Eu quero logo dizer para os irmãos aqui que não tem como não instruir nesse assunto, porque este assunto é um assunto instrutivo. Então tem que decorrer desta forma para que os irmãos entendam escatologia individual e escatologia geral. E na escatologia individual, ela foca no que referente ao indivíduo pessoalmente, a pessoa pessoalmente, após a morte natural. Então, esta tese, este tópico da teologia, eu quero falar primeiramente da escatologia individual. Ela vai abordar alguns temas como a morte, juízo individual, estado intermediário e paraíso e inferno. Na morte deste tema, a gente vai falar sobre a separação entre o corpo e a alma. Quando se fala de morte, fala da separação do corpo e da alma. Quando fala-se de juízo individual, fala-se sobre o julgamento imediato da trajetória de cada pessoa. Vou repetir: o julgamento imediato da trajetória de cada pessoa. Isso é o juízo individual, quando Deus irá julgar cada indivíduo individualmente na questão do juízo individual. Também falamos sobre estado intermediário, e esse tema fala sobre o estado ou lugar onde a alma aguarda a ressurreição. É aquela dúvida que muita gente tem quando se pergunta: para onde iremos quando morrermos? Não é? Esse estado é chamado de estado intermediário. Amém? Ok. Os irmãos estão entendendo? Eu estou falando da divisão. E é claro que aqui, falando da escatologia individual, a gente tem o último falando sobre paraíso e inferno, que é o destino final definitivo. Ok? Isso é a escatologia individual. Agora, falando de escatologia geral, a gente tem aí, a gente trata dos eventos globais e universais que marcarão o encerramento da história da humanidade. Vou repetir: trata dos eventos globais e universais que marcarão o encerramento da história da humanidade. Esse tema, ele vai tratar sobre a escatologia geral, e tem também um título ou um tópico que vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. É quando esse tema geral vai falar sobre a segunda vinda de Cristo, que é o retorno triunfante de Jesus à terra, ok? Segundo, arrebatamento, que vai falar sobre o encontro dos cristãos com Cristo
Cristo nos ares. Terceiro, grande tribulação, um período de dificuldade e juízo divino sobre o mundo, ou sobre a terra. Quarto, o milênio, o reino de 1000 anos de paz e justiça. Sexto, juízo final, que é o julgamento final de toda a humanidade. E por último, novos céus e nova terra, que fala sobre a restauração e estado eterno da criação. Tudo vai ser restaurado. Tudo vai ser restaurado. E é claro que tem outros temas e divisões, quando a gente vai falar alguns temas polêmicos, como milenismo, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, como também falando da tribulação, fala-se de pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionistas. Isso são assuntos teológicos um pouco muito profundo referente a esse tema principal, que quando se trata de escatologia. Amém? Amém. Agora, essa foi a introdução, agora vamos para a mensagem. O tema desta mensagem nesta noite é o Evangelho e os últimos dias. O Evangelho e os últimos dias. Qual é a relação entre a palavra de Deus, o Evangelho e os últimos tempos, ou os últimos dias? Qual é o relacionamento? E aí a gente vai apenas ler um versículo somente. Mateus capítulo 24, versículo 14. E aí está, os irmãos já podem, aí na tela mesmo, ver este versículo que diz assim: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos ler todo mundo junto, irmão? Vou contar de 1 até 3. Acho que foi o Luciano que disse que eles estão tão calados. Ah, entendi, é feriado. Tem muita gente que comeu tambaqui, feijão, encheu um bucho de feijão. Aí depois demorou assim uns 15 minutos, foi dormir. Aí ficaram tão descansados que vieram para o culto, para a campanha, para dar glória a Deus. Não consegue abrir a boca, porque ainda está fazendo aquele processo de dizer onde é que eu estou, o que está acontecendo. O feijão estava bom, comprei um peixe também hoje, comi. Ai, irmão, que bênção. Que feriado gostoso hoje, né? Glória a Deus por isso. Mas vamos lá. Eu vou contar de 1 até 3, os irmãos vão ler juntamente aí, ok? Vamos lá? 1, 2, 3 e esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, para testemunha de todas as nações, e não virá o fim. O evangelho, ele será pregado até o fim. Não pense que depois que a igreja for arrebatada, depois que a igreja desaparecer da terra, o evangelho não será mais pregado. Não, o evangelho será pregado até o fim. Que fim? Nós vamos saber nesta noite até em que momento o evangelho será pregado. O evangelho eterno é o mesmo evangelho que pregamos. O evangelho eterno é o mesmo evangelho que pregamos hoje. Não há outro evangelho. É apenas este mesmo evangelho, esta mesma palavra que utilizamos e pregamos e ensinamos e muitas das vezes cantamos em todo culto, em toda reunião, na praça, nas esquinas, nos valados, nos becos. É a mesma palavra, aleluia, que também será pregada após o arrebatamento da igreja. Então não existe outro evangelho senão esse, pelo qual todos podem ser salvos. Não existe outro, é esse mesmo que será pregado também após o arrebatamento da igreja. Este evangelho ainda será o mesmo na grande tribulação, porque na grande tribulação, no período de 7 anos, ainda se pregará o evangelho, ainda se anunciará o evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo, aleluia, e será pregado pelos. Quem vai pregar o evangelho depois que a igreja for arrebatada, depois que a igreja já não está mais na terra, depois que houve o espanto universal
de uma grande multidão que desapareceu da terra. Quem vai pregar o Evangelho? Eu quero dizer para você nesta noite que não são os ETs, os OVNIs que estão aparecendo por aí, que agora o Trump e outros países já estão se congratulando com esses demônios que estão aparecendo, para dizendo que haverá uma aparição pública. É claro que isso está convergendo também para o domínio do anticristo. Então não é este evangelho, não é este que vai pregar o evangelho, muito menos o anticristo e o seu sistema. Mas quem vai pregar o evangelho no período da grande tribulação são os anjos, conforme está em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. E lá em Apocalipse também fala que as duas testemunhas também pregarão o evangelho, e também os 144 mil selados, judeus selados, e também aqueles que se converterão no período da grande tribulação, pregarão o evangelho e morrerão por ele. Então eu acabei aqui de falar quem pregará no período da grande tribulação. Quando a igreja for arrebatada, os novos salvos desse período pregarão também a palavra de Deus. A igreja não estará na terra durante esse tempo. A igreja, após o arrebatamento, ela estará no grego chamado Bema, que significa tribunal de Cristo. Nós estaremos naquele momento no tribunal de Cristo. Não é para juízo, mas é para receber galardão. É para receber galardão. É ali que se receberá as coroas. É ali que se receberá um novo nome numa pedra. É ali que receberá umas vestes. É ali que nós receberemos o que o Senhor tem para nos dar daquilo que nós fizemos na terra. As nossas obras naquele lugar, no Bema, no tribunal de Cristo, passarão pelo processo de fogo. E diz Paulo que naquele dia nossas obras serão comparadas a 3 objetos, ou 6 no total. 3 positivos e 3 negativos. Esses 3 negativos são pedra, feno e palha. Passarão pelo fogo, queimarão, desaparecerão. E a Bíblia diz que não haverá galardão para eles. Sabe por quê? Porque o crente que fez essas obras nessa qualidade não fez as obras verdadeiramente para Deus. Foi para o seu ego, foi para aparecer, foi para a sua própria vaidade, foi para que o seu nome ficasse estampado na primeira página. Obras, somente Deus sabe se a obra que nós estamos realizando é verdadeira ou é para nosso próprio ego. Se você canta, mas não canta para Jesus. Se você toca, mas não toca para Jesus. Se você prega, mas não prega para Jesus. Se você ensina, mas não ensina para Jesus. Ele sabe de todas as coisas. E naquele dia não haverá engano. Naquele dia as obras passarão pelo fogo. E uma vez passando pelo fogo, sendo palha, feno e madeira, desaparecerão. Mas de repente, alguém, um fiel, é claro que isso é simbólico, não é literal, é simbólico. Daqui a pouco agora vem o crente para passar as suas obras pelo fogo. Pedras preciosas, ouro e prata. E nesse momento que essa qualidade de obras simbólicas passarem pelo fogo, simbolicamente serão aprovados e galardoados. E é claro que todos os cristãos que foram arrebatados passarão por esse processo. Todos. Não ficará um a passar por esse processo. Hein, Daniel? Estou chegando perante Deus e ele dizia assim: mostra aí o teu teclado, mostra aí o louvor que tu tocou, mostra aí o que você fez, a forma, a qualidade. Não tem como esconder de Deus. Eu posso esconder de você, eu posso não querer falar para você, eu posso
oração, seu jejum, tudo passará pelo fogo. Se você, como a minha irmã disse aqui, eu vinha para o culto, mas em nenhum momento eu murmurei, né, irmão? Em nenhum momento, mas apenas fazendo aqui, vai que naquele dia o Senhor encontre uma murmuração. É claro que ela disse que não, mas eu estou dizendo, né? Apenas vai que a gente chega diante de Deus, a gente diz para o pastor, diz para o irmão, diz para a igreja, mas vai que naquele dia quem sabe realmente é Deus. Aí a gente não tem como correr. Enquanto nós estivermos naquele período do bema, do tribunal de Cristo, após esse processo nós iremos para outra questão. Nós iremos para as bodas do Cordeiro. Aí é a festa, aí é sentar na mesa, aí é ser servido por Ele. É quando Ele nos servirá, é quando Ele estará conosco nesse grande e maravilhoso banquete. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja não estará na terra nesse tempo, em que aqui ainda se pregará o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nesse momento nós estaremos ali, festejando, se alegrando à mesa para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo. Por um momento, uma porta muito grande se abrirá. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, ele diz assim: e uma grande porta se me abriu, não é? Está lá. E se você for ver o contexto, ele está falando de que uma grande porta de evangelização se abriu na cidade de Éfeso, e ele se achou propício para pregar, porque o evangelho estava sendo aceito. Então, quando a Bíblia fala e uma grande porta se me abriu, Paulo não estava se referindo a trabalho, a emprego, ou a ganhar carro, ou a ganhar casa, ou a ter promoções, ou a ter nome, ou a ter status, ou ser rico, ou passar a ser rico. Não, ele estava encontrando uma porta grande, um acesso para que a palavra do Senhor pudesse ser pregada e aceita por todos. Por isso que ele menciona ali, e uma porta grande se me abriu, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. E muitos que jamais ouviram o Evangelho serão salvos. Irmãos, eu creio que esse tempo, antes do arrebatamento da igreja, o Senhor despertará a sua noiva. Eu não quero aqui julgar e dizer que tem alguém dormindo, porque esse dormir na Bíblia, ele não é literal, ele é simbólico e se trata da espiritualidade. Talvez você diz assim: eu preciso me despertar mais. Eu mesmo, irmão, às vezes eu reconheço, quando passo alguns dias que eu não estou dobrando o joelho para orar, eu começo a, sabe, aquele sinal de atenção, de alerta: opa, vai orar, é melhor você orar, quando aparentemente parece que está tudo bem. Porque o erro de muito crente hoje é não buscar a presença de Deus em momentos que o celeiro está cheio, em momentos que tem gasolina no carro, no tanque, em momentos que a roupa está tudo nova, em momentos que o emprego está lá, que o salário está bom, que o casamento vai bem, que os filhos vão tudo bem. Não preciso orar, não preciso buscar a Deus, não preciso ir para a igreja toda terça, todo domingo. Não preciso. O que eu preciso é se alegrar, divertir. Vou para o shopping, vou para uma praia, vou divertir. Eu vou, para o shopping, vou comprar, vou gastar. Não que a nossa vida cristã seja uma vida enclausurada. É claro que outro dia a nossa pastora disse assim: irmão, não é pecado você em pleno domingo pela manhã, não foi isso? Sair e se divertir com a família, vai para o shopping, vai comer um peixe assado, vai, Não é isso. Mas que quando você já está demais,
já está demais. Você não frequenta a casa de Deus, quando você abandona culto de doutrina, quando você não vem aprender a palavra na escola bíblica dominical, há um alerta aí. A tua vida espiritual, a tua comunhão está em jogo. E eu queria entender, irmão, ainda esse negócio de congregar em casa, porque eu nunca me congreguei em casa, eu sempre congreguei com a minha família, sempre, irmão, mais de 30 anos, participando de escola bíblica dominical, de culto de terça, de culto de domingo, quando não pregando a palavra, fora de tempo e de tempo, fora de tempo, pregando a palavra. Eu não me lembro de passar meses sem congregar, não me lembro, porque eu amo estar na casa do Senhor. Não tem lugar, como diz a Bíblia, outro lugar qualquer 1000 comparado a isso aqui. Eu duvido se agora, nesse instante, algum prostíbulo, alguma festa, alguma reunião carnal e mundana é melhor da instrução que nós estamos recebendo aqui nesta noite. Eu duvido. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo aqui nesta noite está sendo catalogado pelo próprio Deus, está sendo registrado por Ele, e os anjos estão passeando sobre a igreja, e o Espírito Santo está falando, e a glória de Deus está aqui nesse lugar. Então não tem outro lugar melhor do que este lugar. Louvado seja Deus. O fim do mundo ocorrerá com a volta do Senhor Jesus para julgar as nações e estabelecer o seu reino na terra. Mas antes que isso aconteça, é necessário que o evangelho da salvação seja anunciado a toda criatura em todo o planeta. É por isso que esse versículo 4 diz: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Os meios de comunicação são uma via aonde se pode pregar o evangelho e fazer com que ele chegue muito longe. Está sendo filmado aqui esta noite, esta mensagem, e ela vai alcançar pessoas que vão assistir ou que estão assistindo, que precisavam ouvir esta palavra, que estavam dizendo: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Então estão ouvindo a voz de Deus. Os meios de comunicação, como emissoras, emissoras de rádio, como a TV, como jornais, revistas e plataformas da internet. Nunca se viu um alcance tão grande, um alcance imenso da propagação da palavra. Quando diz que a palavra será pregada, o evangelho do reino será pregado em todo mundo, a gente só pensa que a gente tem que ir, não é? A gente só pensa que a gente tem que viajar para outro país. Não, eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus está tendo um alcance grandioso através das plataformas da internet. E é como está acontecendo aqui nesta noite. Aleluia! Está alcançando, além dos jornais, das revistas e de toda e qualquer plataforma, e principalmente através do trabalho de evangelização que é realizado pela igreja. Nós tivemos sábado agora uma ação global, e essa ação global, nós saímos por algumas ruas daqui do Morro da Liberdade, para poder levar o evangelho, a bandeira do evangelho, o anúncio do evangelho, e outra, o aviso de que Jesus está voltando. Eu saí com a equipe de jovens,
E quando chegou já perto ali daquela rua 24 de maio, né? Da Rua da Bandeira, é isso? 24 de agosto. Quando cheguei ali, os folhetos da gente tudo acabaram. Na metade da entrada da rua, os folhetos acabaram. E aí olharam para mim, outro olhou, a Paulinha está ali, as jovens tal por ali. Não, vamos do gogó agora. E a gente chegou ali na pista do skate, e de repente tinha uns jovens amontoados ali, e eu disse, vamos lá no meio, porque agora é do gogó, agora o folheto é aqui, ó. É o testemunho pessoal, é a palavra pessoal, é o anúncio pessoal. E eu peguei eles ali e disse, jovem, por favor, olha aqui para mim rapidinho, 5 minutos. E eles pararam, baixaram o som, e a gente começou a pregar para eles ali João 3,16. E eles ouviram, ficaram parados, acabamos, nos despedimos e eles agradeceram e nós fomos para o ponto de encontro. E o pastor falou que isso vai ser feito com mais frequência. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? É um despertamento espiritual. Isso é despertamento espiritual. E eu tenho certeza que teve alguns que estiveram aqui, talvez a princípio disseram, não vou, não quero, estiveram, e talvez terminaram dizendo, quando é que vai ter de novo? Porque foi gostoso a gente sair para evangelizar, porque a igreja precisa continuar a alertar, avisar, anunciar o evangelho da última hora para que venha o final. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é claro que também, além da evangelização, do trabalho da igreja, da evangelização realizada pela igreja, nas ruas também, nos presídios, nos hospitais, nas aldeias indígenas, por exemplo, tem tornado possível o cumprimento da nossa profecia. O nosso ID tem tornado visível, cumprido o ID. Quem aqui já foi numa aldeia de índio aí? Já foi? A irmã ali atrás. Alguém aqui já foi, pastor? Ainda não, a irmã foi. Ele disse que levantou a mão para dizer que não foi. Mas tu vai. Então, Thalia Jaqueline, né? Jaqueline assim, não faça isso não, irmão, que eu não quero ir não. Meus irmãos, são lugares que a igreja precisa ir. Já pensou a gente fretar um barco aqui na Panaí, ou na Manaus Moderna, Paulo, e poder pegar a igreja e dizer, hoje a gente vai atravessar a fronteira. Vamos ter outro tipo de experiência. E aí a gente chegar lá na Iedão do outro lado, apresentar ou entrar em contato antecipado e dizer, a igreja está aqui. E é dizer, agora vocês ali vão ali agora comer, né? Vamos comer cérebro de macaco. E aí começou a igreja, os irmãos vomitando por ali, e começa o mistério. Mas é missões. A igreja do arrebatamento precisa continuar pregando, continuar fazendo missões em hospitais, irmãos. Quem aqui já ficou internado, acompanhou quem estava internado, sabe muito bem do sofrimento desses lugares. Hospitais. Eu tive ano passado com meu pai, tive conversando com várias pessoas, e o interessante, o que me chamou a atenção ali, nos leitos, naquele apartamento, todos que estavam hospitalizados onde meu pai estava, todos eram crentes. Deus amou o Adventista, Universal, Batista e a gente da Assembleia. Eu digo, mas que legal, né? Está todos os crentes reunidos. E eu disse, Jesus, por que aqui só tem crente? Isso é porque eu estou entrando em processo. Eu estou processando, irmão. Quando o crente precisa passar pelo processo, e Deus sabe que precisa de processo, Ele leva para o leito, muitas das vezes. Eu não estou dizendo aqui que isso é uma regra. Eu não estou dizendo aqui que isso é um padrão, levar para o leito é padrão de Deus, não. Tem muitos motivos pelo qual muitos vão ao leito, mas eu quero dizer que alguns, uma porcentagem daqueles que vão, é por causa que estão andando numa condição de desobediência, de inadimplência para com Deus, e Deus trata. É por isso que a Bíblia
Bíblia diz que Ele mata e faz viver, Ele fere, também sara, Ele abate, mas também Ele levanta. Processo. E a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ama. Deus não corrige bastardo, bastardo é o ímpio é bastardo. Mas o crente convertido é filho. E no momento em que ele se torna filho de Deus, ele é pai, você é filho. E muitas das vezes o pai corrige o filho. Aleluia. Então precisamos entender: presídios. Quantos de nós fomos a presídio? Tem testemunhos tremendos sobre conversões em massas em presídios. Então a missão da igreja tem um leque de obra para realizar. A gente só precisa, irmão, ter coragem. O ímpio tem coragem. É por isso que a Bíblia vai dizer que eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Sabe por quê? Por causa da coragem para fazer errado, mas fazer. E quando o crente, para glorificar a Deus, é uma luta, irmão, para cantar junto. Às vezes tem crente que vem para a igreja e parece que ele é indiferente ao culto. Ele sabe que é glória a Deus, ele sabe que é língua estranha, mas quando alguém fala língua estranha, parece que nunca viu. Parece que também não é batizado no Espírito Santo, fica tipo uma múmia. Irmão, esse lugar, todos os cultos aqui é para dar glória a Deus, para aprender a palavra, para cantar junto, levantar a mão, levantar o pé, qualquer coisa serve. Agora, quando você ia para o carnaval, jogava confete, o homem se vestia de mulher, mulher de homem, era aquela bagunça. Chegava embriagado, bêbado, não sabia por onde ter deixado a carteira, o dinheiro, jogado, caído no chão, a boca estava sendo lambida pelo cachorro e achava que no sonho estava beijando alguém. Eu estou vendo, vamos lá, vamos apertar um pouquinho mais. Eu estou vendo, Luciano, um monte de crente empolgado com a Copa do Mundo. Tem um monte de crente empolgado com a Copa. Já comprou a camisa, já comprou a corneta, já ajudou, deu dinheiro para enfeitar a rua. Ah, se Jesus volta na Copa, meu irmão. Eu espero que não seja nesse momento, para que ele não te pegue despercebido do arrebatamento. Eu não tenho nada contra você na tua casa, lá dentro, trancado, assistindo e torcendo, mas não me convide para torcer com você. Não me convide, porque o meu compromisso é com algo bem maior e mais importante do que isso. Mas eu vejo até algumas igrejas só se mobilizando para usar. Ah, irmão, hoje eu assisti um vídeo, enquanto o irmão cantava aqui, a igreja toda ornamentada, e dois jovens em cima do púlpito, na bola. O pastor cantando aqui, o pastor cantando, ele, meu filho estava comigo e eu baixei minha cabeça e senti uma dor no meu coração, e eu disse: que absurdo, Jesus, que absurdo, que isso é absurdo, é um absurdo. Nós somos crentes em Jesus, somos salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Em momento da nossa vida, Deus está olhando, Jesus está olhando, o Espírito Santo está olhando. E como é que você está se comportando do que está cheio o teu coração? Sou crente, irmão, pentecostal. Bíblia, isso é palavra. Eu não estou te apresentando nada diferente. Você sabe o que eu estou falando. Então, irmãos, nós temos que rever muitas das vezes os nossos conceitos. Temos que analisar novamente a Escritura Sagrada. Temos que novamente ouvir a voz do Espírito Santo. Porque a palavra adverte que Ele virá em um momento que muitos não esperarão. Sabe por quê? Por causa de estar
percebido. Ele virá no momento assim, distração. Não se distraia. Se você se distrair, a tua vida espiritual também estará distraída. O teu compromisso, a tua vigilância, ele vem, e você pode ficar por causa disso. E depois, grande será o lamento. Imagine o pavor que vai ser, irmão. Será um dia horrendo. O arrebatamento da igreja será um dia horrendo. Pessoas correndo para tudo que é lado, procurando parente. Pessoas das delegacias fazendo boletim de ocorrência, para falar que pai, mãe, filho, avô, tio desapareceu. Mas vai perceber que não está sozinho. Vai vir mais 1, mais 10, mais 100, mais 200, também fazendo boletim de ocorrência, gritando com as mãos na cabeça, de uma forma pavorosa, dizendo: meu filho desapareceu. Nas maternidades as crianças sumiram. Colegas de trabalho, no distrito, nas empresas, na escola, na faculdade, nos hospitais desapareceram. A internet vai travar, as linhas de telefone vai travar, muita gente ligando para muita gente querendo resposta, procurando o governo, as autoridades, mas não terão. Será um dia desigual. Será um dia único e um dia pavoroso. De repente vão perceber que a televisão, a internet vai começar a noticiar que nos Estados Unidos, nas Europas, na Ásia, também uma grande quantidade, massa de pessoas também desapareceram. Será um dia único. Nós conhecemos a palavra e sabemos que é de fato assim que vai acontecer. Que o que está acontecendo agora, se nós lermos Mateus do capítulo 24, versículo 1 até o 13 e o 14, que é esse, nós iremos ver sinais que antecedem a volta de Cristo. Eles não avisam, eles não estão avisando quando Jesus voltará. Eles antecedem apenas dizendo: somos sinais de que já está perto. Somos apenas sinais. E você talvez diga assim: mas sempre houve terremoto, sempre houve epidemia, sempre houve doenças, sempre houve tragédia, sempre houve terremoto, sempre houve. Mas com esta intensidade que está acontecendo nos nossos dias, nunca houve. É como o dia de parto. A mulher, quando vai ter criança, quem é a mulher que sabe? Quando vai ter neném, que está lá grávida, naquele gemendo. Eu pelo menos não tive 4, minha esposa que teve, graças a Deus. Mas uma das vezes que eu fui com ela, irmão, essa mulher tracou na minha mão, quase que quebra meu braço. Porque eu fui acompanhar. Nenhum dos 3 eu acompanhei, mas no 4 eu fui acompanhar. E ela tracou meu braço, gritando, gemendo. E eu via de um lado o médico em cima de uma maca, tentando empurrar o bucho de uma, levando a outra desmaiando. E eu com ela aqui gritando: se Jesus é cara de horror, isso não é hospital não. E a médica, uma enfermeira vinha para ver a dilatação, a tal da dilatação, e contava no relógio. E quanto mais a contração ia diminuindo no tempo, a Bíblia diz que assim como são as dores de parto, e o tempo da contração vai diminuindo de tempo em tempo, assim também são os sinais da volta de Jesus. Eles estão encurtando o tempo, cada vez mais são mais frequentes. É porque Jesus já vai nascer, mas não nascer como foi na primeira, mas nascer para o arrebatamento. Aleluia. Então irmão, essa é a mensagem que eu quero terminar nesta noite, falando sobre essa urgência do evangelismo dos últimos dias. Aleluia, louvado seja Deus. Devemos fazer o nosso papel. A igreja precisa fazer o seu papel. E o nosso papel não é outro. Depois que o indivíduo entrega a vida a Jesus Cristo, é para esse indivíduo, a
partir daquele momento, pregar o Evangelho, anunciar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que somente Ele salva. Aleluia! Louvado seja Deus. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, a gente sabe muito bem o que está escrito ali, mas diz assim: e disse-lhe, Jesus falou na ordenança da evangelização, que é o título: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Foi a ordem do Senhor Jesus aos seus discípulos para que eles levassem a palavra da salvação a todas as nações. Desde então, essa tem sido a missão dos novos discípulos, dos novos convertidos, dos convertidos, os quais, batizados, cheios do Espírito Santo, agora têm autoridade para invadir o reino das trevas e resgatar os perdidos, desamparados, desesperados e aflitos, os oprimidos pelo diabo. Então, em toda parte, nós temos poder pelo Espírito Santo para quebrar as cadeias, para libertar essas pessoas. É por isso que vem aí a importância de ser cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio da glória, cheio de unção. Não é só para pregar bonito, cantar bonito, tocar bonito, não, mas é para quebrar as cadeias do diabo. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez você está dizendo aí, irmão, pelo amor de Deus, não grite mais do que isso, não, que meu ouvido já está tinindo, já está tinindo mesmo. É para te sair daqui nessa noite assim, tentando arrumar, acertar o rumo da porta da tua casa. Mas você tem que sair nesta noite encucado aqui com a palavra de Deus, porque o Senhor está falando nesta noite nesse lugar. Eu sei que Ele vai falar muito mais nas demais quintas que virão, mas nesta noite esta palavra é esta para o teu coração aqui. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mateus no capítulo 24, não, mas aqui em Mateus, na parte final, também a palavra nos diz dessa forma. Jesus disse, Mateus 28, 19: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Olha o que Jesus falou aqui em Marcos. E você pergunta, estou terminando, irmão, qual é a mensagem? Como que a gente deve falar a esse povo? Olha só o que Paulo fala à igreja em Romanos, capítulo 10, versículo 9, 10 e 11. A mensagem é esta: o sentimento que tem que ser gerado no coração daqueles que não têm Cristo é esse aqui, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E Paulo ainda vai dizer: porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, os que trazem alegria de boas novas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até o confim do mundo. Aleluia, fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Jesus disse que antes da sua volta, as boas novas a respeito do seu reino seria pregada em todo o mundo. Evangelizar
era a missão dos discípulos, e agora é a nossa missão. Por quê? Porque este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Como que se dará o fim se nós não pregarmos? Então a igreja tem uma missão, a igreja tem um chamado, e não existe outro chamado maior para a igreja. A igreja foi chamada para anunciar as boas novas de salvação a todas as pessoas. Louvado seja Deus. Nesta noite eu quero terminar e dizer que se você está aqui, foi convidado, e você ainda não é convertido, ainda não é um crente em Jesus, eu quero te convidar nesta noite para dizer que você é um felizardo em estar aqui. Porque se você ouviu que Jesus vai voltar, e que a condição, a qualidade, quem vai participar e morar na eternidade com Ele, é preciso aceitar as boas novas, então hoje é a sua noite. Sabe por quê? Porque pode ser hoje esse retorno da sua volta. Ele pode voltar hoje. E se Ele voltar hoje, como você vai se comportar diante desse grande evento final? Eu peço que aqueles que entenderam essa palavra também disseram: meu irmão, realmente eu estou precisando de uma graça de Deus, porque eu não estou fazendo como é para fazer. Eu preciso do dunamis de Deus, da dinamite, de ser uma explosão na mão de Deus. Eu tenho um chamado, mas não estou pregando. Eu tenho um chamado, mas não estou cantando. Eu tenho um chamado, mas eu estou sentindo já que eu não estou mais sendo usado, utilizado pelas mãos de Deus. Eu quero novamente, irmão, sentir esta graça para anunciar a palavra de Deus. Eu te convido aqui nesta noite, nessa frente, para poder receber a oração. E que quem sabe você vindo aqui nesta noite na frente e receber unção de Deus, poder e graça, revigoramento, você também recebe com isso a cura que você veio buscar. Você também recebe renovo que você veio buscar. Você recebe dons, você recebe a virtude do Altíssimo nesta noite. E ora, irmão, que isso não é vergonha para ninguém. Na realidade, isso é uma oportunidade. Aleluia, louvado seja Deus. Eu te convido aqui para nós orarmos por você nesta noite, para que o Senhor venha revigorar, para que você venha cada vez mais entender o chamado que Deus tem com a tua vida, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Tem mais uma pessoa vindo aqui, e Deus sabe qual é a necessidade desse homem que está nos visitando aqui, como do outro irmão. Mas qual é a tua necessidade nesta noite? O que você tem para apresentar? O que você tem para colocar diante do altar de Deus nesta noite? Venha colocar o que você tem para botar pela fé, no simbolismo espiritual. Venha botar a tua enfermidade, dizendo: Senhor, está aqui, eu largo hoje essa dor, eu largo hoje essa mornidão, eu largo hoje essa condição de embaraço, de empecilho, de barreira. Quantos assim creem? Levante a sua mão, irmão, que nós vamos orar nesta noite. Feche os teus olhos e os irmãos vão louvar após essa oração. Senhor Deus amado, Rei da Glória, eu te louvo, Senhor, te exalto. Obrigado pela presença do teu Espírito aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor falou aos corações que aqui estão. E eu não tenho dúvida, Pai, de que o Senhor está trabalhando, movendo. Mesmo que hoje aqui o Senhor falou, mas o Senhor já vem falando no coração dessa irmã há dias atrás. O Senhor já vem falando no coração desse irmão há dias atrás. E hoje não é diferente, Pai. O Senhor veio confirmar nesta noite, na confirmação
com a tua mão. Renova, Senhor. Cura nesta noite. Cura os enfermos nesta noite. Seja repreendido toda dor. Seja repreendido toda inflamação. Seja expulso nesta noite, em nome de Jesus, todo espírito de depressão, de ansiedade, de males, de dores psicológicos, do corpo, em qualquer organismo, na pele, nos ossos, no músculo, em nome de Jesus, bata em retirada agora, e que meu irmão que está aqui, minha irmã que está aqui, receba a cura agora, receba renovo agora, receba a presença de Deus agora. A igreja orou, a igreja jejuou, para que agora você com as mãos levantadas pudesse receber nesse primeiro dia algo da parte de Deus, renovo, cura. Aleluia. Senhor, meu Deus amado, Deus bendito, toca para a glória do teu nome, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Você que está entregando a sua vida ao Senhor, peço que você dê seu nome aí, está decidido por Deus. Amém. Queridos, Deus está neste lugar. Quando for assim, te abrindo o Senhor nessa noite conosco. O Senhor entregou a sua mensagem. Glória a Deus. Qual é o seu nome? Nosso irmão Francisco Augusto está voltando para o Senhor. Quantos foram aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Pega o nome dele para distrair. Dá alguém para acompanhar ele ali. Amém? Queridos, essa é a primeira semana. Quantos querem agradecer nessa noite? O irmão Charles por ter trazido a palavra do Senhor nessa noite. Quem quer agradecer? Levanta a mão aí. Diga assim, irmão Charles. Deus continue te abençoando. Você, seu ministério e sua família. Aleluia. A partir da semana que vem, irmão, vai estar conosco o pastor Gladstone. Vai estar nas 3 últimas semanas do mês de junho. Esse mesmo tema. Então, você quer um conselho? Não falte nenhuma quinta-feira. Para receber o pacote completo, não pode faltar nenhuma. Quem quer receber o pacote completo aqui? Levante a mão. Quantos querem se aliançar para não fazer um acordo nessa noite? Para não faltar nenhuma semana, ficar as 4 semanas de junho aqui para receber essa revelação, o estudo dos últimos dias. Nós precisamos, irmãos, conhecer as promessas de Deus, aquilo que Deus tem revelado na sua palavra. E isso é bom para nós, isso nos fortalece. Amém? Vamos estar orando nessa noite, agradecendo ao Senhor por este momento, por este culto, por essa campanha abençoada. Você que veio nessa noite, você não vai sair sem receber a tua bênção. Você já foi abençoado. Coloque sua mão assim para você receber a sua bênção. E você vai levar a tua bênção nessa noite. Você crê nessa palavra? Você está aqui diante do Senhor. Ele falou: aquele que vem a mim, eu o abençoarei. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se você veio com fé, receba a bênção. E com a bênção tem que ter o quê? A fidelidade aí. Não queira só a bênção, queira o Senhor da bênção. O Senhor da bênção tem bênção todo dia. Senhor nosso Deus, que bom estar na tua presença. Que bom poder estar cultuando o teu nome nesta noite. E aqui está a tua igreja, Senhor. Os teus filhos que vieram nesta noite, Pai, eles disseram que crê
que sairão com as suas bênçãos, que sairão com a resposta a qual eles vieram aqui buscar, Senhor. E a tua palavra diz que todo aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. E por meio da tua palavra nessa noite, nós cremos agora que recebemos a nossa vitória nessa noite, a nossa resposta nessa noite, Senhor. É assim que nós cremos, Pai. Então libera, Senhor, nessa noite. Derrama nessa noite sobre o teu povo a tua bênção, Pai. Derrama sobre nessa noite, Pai amado, vitórias sobre a tua igreja neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos, desde agora, para todos sempre. Quem crê, diga, eu creio. Amém.